Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém. Fiat. Livro do Céu, volume 3, capítulos 55 e 56. Capítulo 55, de 25 de março de 1900. O Verbo de Deus na encarnação torna-se luz das almas. Esta manhã, meu adorável Jesus, ao ver, me disse: assim como o sol é a luz do mundo, assim o Verbo de Deus, ao encarnar-se, fez luz das almas. E assim como o sol material dá luz a todos em geral e a cada um em particular, tanto que cada um o pode gozar como se fosse próprio, assim o Verbo, enquanto dá luz em geral, é sol para cada um em particular. Assim é verdadeiro que a este sol divino cada um pode ter consigo como se fosse para ele somente. Quem pode dizer o que entendia sobre esta luz e os efeitos benéficos que produz nas almas quem tem este sol como se fosse seu? Parecia-me que a alma, possuindo esta luz, põe em fuga as trevas, como o sol material, ao surgir sobre nosso horizonte, põe em fuga as trevas da noite. Esta luz divina, se a alma é fria, aquece-a. Se está nua de virtudes, torna-a fecunda. Se está inundada pela nociva enfermidade da tibieza, com seu calor absorve aquele humor mau. Numa palavra, para não me alongar demasiado, este sol divino, introduzindo a alma no centro de sua esfera, a cobre com todos os seus raios e chega a transformá-la em sua mesma luz. Depois disto, como eu me sentia toda abatida, Jesus, querendo me aliviar, me disse: esta manhã quero deleitar-me em ti. E ele começou a fazer seus truques amorosos habituais. Olha que importante nós compreendermos essa revelação que Jesus faz, que ele faz a comparação do sol, que assim como o sol é luz para todos, e todos recebem a luz do sol à medida que se expõem a ele, à medida que o tomam, à medida que estão, estão dispostos à luz. Quem não quer, entra para a sombra e perde a luz. Embora ela continue lá, imutável, iluminando, aquecendo. Mas a pessoa escolhe se ela quer receber diretamente essa luz ou não. E assim também, Jesus, quando veio, ele fala aqui, quando ele veio na encarnação, quando ele se encarnou, ele veio para ser essa luz para as almas. Essa luz para as almas, essa luz que traz a compreensão, o entendimento, o conhecimento, comunicando Deus. Jesus é a expressão do rosto do Pai. Jesus comunica Deus. Jesus expressa Deus. Jesus apresenta Deus. Jesus faz Deus conhecido. Jesus faz Deus, traz Deus próximo do ser humano. Por isso ele é essa luz. E a Luísa foi entendendo muita coisa aqui disso que ele foi falando. E aí o que é importante que Jesus diz aqui? Que essa luz divina, na verdade, a Luísa, né, a compreensão que ela teve de que essa luz divina que é Jesus, Jesus é a luz divina. Se a alma é fria, essa luz aquece essa alma. Se esta alma está nua de virtudes, essa luz vai tornar essa alma fecunda. Se essa alma está inundada pela nociva enfermidade da tibieza, essa luz com seu calor vai absorver aquele humor mau da tibieza e vai transformar isso. E ela diz, né, numa palavra, para não me alongar demasiado, porque ela poderia estar ali trazendo vários elementos, vários exemplos, mas já é o suficiente para que nós meditemos. Se apenas ela falasse uma expressão, como, por exemplo, dizer que essa luz, se a alma é fria, ela vai aquecê-la. Então, o poder de aquecer uma alma fria é da luz, não é da alma em si. Mas a alma precisa estar disposta, precisa se colocar diante dessa luz. Não esconder-se da luz.
não ir para longe da luz, mas colocar-se diante da luz, para que a luz, essa luz possa aquecer essa alma fria. E aí ela, aqui para dizer, né, para resumir, ela vai falando aqui que introduzindo uma alma no centro da sua esfera, a cobre com todos os seus raios e chega a transformá-la em sua mesma luz. É como se a pessoa ali está lá diante do sol, debaixo do sol, recebendo os reflexos, a luz e o calor do sol. E como se essa alma quisesse se fundir, ir ao centro, ir ao núcleo do sol, se fundir com o sol e tornar-se com ele uma mesma luz, uma só coisa com ele. Assim também é a alma, que quando a alma quer, tem o desejo, tem a intenção de se unir a essa luz, que é o próprio Deus, essa luz divina que é Jesus, ela também tem essa condição, na divina vontade, essa condição de tornar-se uma com a luz. E então é importante nós entendermos isso, que Jesus é essa luz. Ou seja, Jesus é essa graça, que sem ela, sem essa luz, sem essa graça, nós não podemos nos salvar. Ele veio sim para nos salvar, nos comunicar a salvação, nos trazer a salvação, nos alcançar a salvação e nos dar, mas é necessário que nós tenhamos a disposição para recebê-la, que tenhamos o desejo de recebê-la e que cooperemos para que ela, para que a nossa alma receba os efeitos dessa luz. Porque se nós estivermos fechados, nós não receberemos a luz. Então, assim, diferentemente de algumas correntes filosóficas ou até mesmo teológicas no protestantismo, que ou afirmam que a pessoa se salva apenas pela fé, aqui a gente vê que não é verdade, a alma precisa cooperar. E então é importante também a gente compreender as aulas que estão sendo colocadas, as informações que vão ajudando a nossa compreensão de toda essa realidade católica, porque nós estamos dentro da igreja, nós somos a igreja. Nós estamos dentro e somos a igreja, precisamos compreender tudo isso que o Senhor vai revelando no livro do céu dentro da igreja. Nós nunca vamos conseguir compreender as revelações que Jesus faz no livro do céu e em outros escritos, mas sobretudo no livro do céu, no qual nós estamos empenhados em conhecer, em aprender, em receber as luzes que ele está comunicando nesses escritos, mas sabermos em primeiro lugar também que é dentro da igreja que nós vamos recebendo um, o conhecimento de forma verdadeira, de forma da forma como ele quer que nós conheçamos, não da forma que nós achamos que é, mas dentro da fé católica, dentro da tradição da igreja, dentro do ensino da igreja, dentro desses 2000 anos da igreja. Se não fosse, a igreja não fosse necessário, assim como os protestantes consideram que a Bíblia, a sola escritura, é a única ferramenta que eles necessitam para que eles conheçam a Deus, nós sabemos que a escritura, que os escritos canônicos que estão na Bíblia, eles são um dos pilares da construção da nossa fé e da nossa salvação. Mas nós contamos também com com, o, com a cátedra, né, no Papa e com os bispos juntamente, e é todo o magistério, que é o outro pilar, e também o outro pilar, que é a tradição, que é o ensino que veio ao longo dos séculos. É o ensino da tradição católica, daquilo que não está totalmente, não está total registrado, mas que existem sim registros nos pais da igreja, nos santos padres e tudo mais, mas que faz parte da fé, que está ali na tradição, que é a tradição que veio passando ao longo dos séculos, e que também é um dos pilares, são 3 desses pilares da nossa fé, da nossa igreja. E nós, dentro dessa igreja, esse conhecimento ele vai sendo ali firmado, vai sendo costurado, e a compreensão vai se fazendo firme dentro de nós, e vai fazendo com que a nossa fé aumente cada vez mais. E é dentro dessa realidade que o Senhor quer que nós caminhemos, que nós sejamos salvos e, mais ainda, santificados dentro dessa fé, em comunhão com a igreja, que é a representação visível de Deus e visível. A igreja é essa representação de Deus, esse sinal de Jesus na terra. Então é importante para a gente também saber disso. No 56, que é 1º de abril de 1900, as paixões mudadas em virtudes.
Depois de esperar, meu doce Jesus fazia-se ver dentro do meu coração. Parecia-me ver um sol que expandia raios, e olhando no centro deste sol, descobri o rosto de Nosso Senhor. Mas o que me fez espantar é que via no meu coração muitas donzelas vestidas de branco, com coroas na cabeça, que rodeavam este sol divino, alimentando-se daqueles raios que expandem este sol. Oh, como eram belas, modestas, humildes e todas atentas e deleitando-se em Jesus. Então, não conhecendo o significado disto, com um pouco de temor, pedi a Jesus que me fizesse saber quem eram aquelas donzelas, e ele me disse: estas donzelas eram suas paixões, que agora, com minha graça, mudei em outras tantas virtudes que me fazem nobre cortejo, estando todas à minha disposição. E eu, em recompensa, as vou nutrindo com minha contínua graça. Ah, Senhor, no entanto, me sinto tão mal que me envergonho de mim mesmo. Não é diferente com a gente. Assim como a Luísa, mesmo diante de tudo que ela tem experienciado até então, está ainda no volume 13, mas tudo que ela já experienciou com Jesus, ainda assim, anos e anos de convivência, de experiência, de ensino, de tudo que ela viveu e aprendeu até agora, ela ainda se sente má e se envergonha de estar diante da graça, que é o próprio Senhor. E que dirá nós? Mas nós, assim como ela, com confiança, nós nos dirigimos ao Senhor com confiança e pedimos, Senhor, também em nós, assim como em Luísa, transforme as nossas paixões em belas donzelas, que são virtudes, que são as tuas próprias virtudes, Senhor. Por nós mesmos, pelo nosso próprio esforço, é impossível, nós sabemos disso. A igreja nos ensina que o nosso esforço somente, ele é incapaz de alcançar qualquer progresso no caminho da salvação ou da santificação, porque é a graça do Senhor que atua e concorre para que nós tenhamos a força necessária para alcançar. Mas é claro que também nós sabemos, e a igreja ensina, que é necessária a nossa cooperação, a nossa adesão. Então, assim como a Luísa também cooperou, não foi apenas Jesus chegou ali nela e fez todo o trabalho sozinho, ela também teve a parte da cooperação, porque é o que o Senhor quer. Ele poderia fazer de forma que nós fôssemos purificados num passe de mágica, num estalar de dedos, num piscar de olhos, que nós voltássemos ao estado original. Mas para isso ele tiraria de nós o livre-arbítrio. Então ele quer sim que nós nos salvemos e mais ainda nos santifiquemos, mas com a nossa participação, com a nossa cooperação, com a nossa adesão. E por isso que ele nos comunicou e não retirou do ser humano a liberdade, o livre-arbítrio, a vontade. Mas ele é quem opera pela graça santificante, que está disponível dentro da igreja, mas que também atua fora por causa da igreja. A gente sabe que a graça de Deus também atua para aqueles que estão fora da graça, estão fora da igreja, mas por causa da igreja, ou seja, por causa da graça dele dentro da igreja, ela transborda para fora, para alcançar aqueles que não estão dentro, aqueles que estão fora. Então, nós cremos que a sua ação, Senhor, em primeiro lugar, é a ação da graça, mas também é necessária a nossa cooperação. Como diz Santo Agostinho, ensinou Santo Agostinho, e a igreja ensina isso, que Deus, quando nos criou, criou-nos sem a nossa participação. Ele simplesmente nos fez, nos chamou à vida, à existência. Mas Ele não nos salva sem a nossa participação, sem a nossa cooperação, sem a nossa adesão, sem a nossa parte. Nós precisamos desejar e colaborar. E esse desejo não é apenas na intenção que a gente fica, como se, como os protestantes ensinam que a fé é o elemento necessário para a salvação. Então, se eu apenas creio que Deus é, então já estou salvo. Não é apenas isso. Nós precisamos, essa fé precisa ser corroborada com a nossa parte, ou seja, a nossa participação com o nosso trabalho, com o nosso esforço também, ou seja, com as ações, com os atos, com as obras também. Mas essas obras não são obras puras do fazer pelo fazer, mas é o fazer com amor, que o Senhor ensina. É o amor que vai ser, no final das contas, contado. Não são as obras em si, mas o amor com que essas obras são feitas. Não são os atos em si, mas o amor com que esses atos são feitos. Então, grandes ou pequenas obras ou atos, o que vai contar de fato, de verdade, vai ser o amor com que foram realizadas.
É o desejo do nosso coração? Sim. É a fé? É o crer? Sim. Mas é também o agir, porque Deus não é só fé, Deus é amor, Deus é caridade. Deus é tudo isso. Então, não é apenas fé. Se fosse necessário apenas a fé, então não teria-se as três virtudes teologais, fé, esperança e caridade. E a caridade dela, como é descrita muito bem por São Paulo na carta aos Coríntios, em que tudo, ele vai falando vários elementos, mas no final das contas ele diz, sem o amor, sem a caridade, sem essa virtude de Deus, sem essa infusão dessa graça de Deus, a alma, nada que ela fizer vai ter valor algum se não tiver o amor. Então, é esse amor que faz com que nós hajamos, que nós façamos, mas não é um amor pelas coisas, não é um amor pelo fazer, mas um amor por Deus. Um amor em direção a Deus. E Ele é que vai transformar tudo isso. É Ele quem vai purificando tudo isso. Então, essa beleza dessas virgens que a Luísa vê, que são essas virtudes que o Senhor descreve, informa para ela ali, fala, revela para ela quem são essas belas virgens ali que estão juntas, que estão ali com Ele. Ele que tornou-as belas, que tornou-as puras, ele que fez, mas ela também tem a participação na cooperação, na adesão, no abandono, na renúncia de si próprio, no conhecimento de si e tudo mais. Então, tudo isso é necessário. A gente sabe que não são apenas, eu desejo e ponto final. Não. É uma parte, mas é muito mais do que isso. E o Senhor vai nos ensinando, pouco a pouco, gole a gole, vai nos ensinando como que é o agir dele, como que ele trabalha, e como que ele deseja a nossa participação, a nossa cooperação. Então, em determinados momentos da nossa vida, parece que a gente está só, parece que existe uma escuridão, parece que Deus não está conosco. E muitas vezes vem essa informação na nossa cabeça. Só que se a gente dá vazão aos pensamentos, a gente está dando vazão à nossa vontade humana. E vai dizer, nossa, como pode você estar participando, estar conhecendo o que você está conhecendo, recebendo o talento que você recebeu, como na parábola dos talentos, e, e não está multiplicando, não está trabalhando, não está cooperando. Você recebeu de Deus, você é daqueles que recebeu uma porção para multiplicar e não para deixar enterrado e depois devolver apenas como foi recebido ou até mesmo deteriorado aquilo que recebeu. Não, você recebeu para que produzisse frutos. E é a operação da graça que faz isso, mas também da confiança dessa pessoa, a confiança naquele que pode tudo, naquele que faz tudo. E a nossa vida é essa vida de confiança, precisa ser. Então, mesmo que às vezes parece que a gente está numa noite escura, nas sombras, nas trevas, mas confiar sempre que o Senhor está conosco o tempo todo, que Ele não nos abandona, que Ele está junto de nós e que vai passar. Uma noite escura vem depois, é precedida, vem depois a noite escura, ela precede uma manhã luminosa, uma manhã de clara, uma manhã aquecida, que é esse sol divino que vai nos comunicando a sua graça dia após dia. E se ele nos permite experimentar a escuridão, ele sabe para quê. Ele quer nos provar e quer que nós nos conheçamos, porque é na provação que a gente vai se conhecendo quem a gente é de verdade. Se a gente não tiver momentos de prova, a gente não vai se conhecer. A gente vai achar que a gente é bom e a gente não é por nós mesmos. É tudo graça de Deus. Amém, Fiat.